o contato aqui com o nosso companheiro Ricardo. Ô, Ricardo, nós estamos aguardando aqui novamente. Vamos tentar aqui, né? Até essas questões ao vivo são mais desafiadoras. Aí você memoriza que você entrou de volta 17h05, tá? Para poder ficar Tá, mas lembrado. eu preciso agora aqui do. Em tese, o Ricardo já entrou aqui. Não conseguiu convidá-lo? Está aguardando, Ricardo. Aguardando ele aceitar. Bom, Ricardo, agora estamos aguardando você aceitar aí. Ricardo, agora você tem que aceitar aí. Tá. Se você cancela o convite, manda de novo. Bom, agora parece que vai dar certo aqui. Vamos ver. Viu aí? O Cláudio, tá me ouvindo? Sim, ouvindo sim. Eu tava demorando demais, vinha aquela aceitação. Não tava Tá. chegando para mim. Continua com A imagem parada, né? Continua processando, mas dá para ouvir o Ricardo aí? Vocês estão me ouvindo, claro, aí? Bom, eu estou te ouvindo aqui. Eu não sei o que está acontecendo com a imagem, né? A imagem. Mas o som tá bacana. Quer falando aí para ver? O Ricardo aparece aí na imagem? No meu celular tá aquela imagem congelada. Ô, Ricardo, vamos começar falando então do tema? Vamos sim. Bom, é o seguinte, vocês já explicaram para o pessoal a questão da mudança do horário, assim? Sim. Nós falamos, nós estamos tentando um horário diferente das 19 horas para tentar uma conexão melhor. As pessoas estão falando que estão conseguindo ouvir, né? Já é um passo, já é uma evolução. E a gente vai conversando então dessa forma, né? Vamos, né? O que tem, vamos fazer. Certo. Quer começar com a prece para a gente iniciar? Sim. Eu convido a todos, então, para que nós possamos voltarmos para dentro de nós mesmos e buscarmos apoio, um apoio espiritual, apoio à espiritualidade, apoio lá do Altíssimo, para que nós possamos ser instrumentos da paz e do amor de Deus, para que nós possamos aqui hoje, a partir das palavras do nosso companheiro Ricardo, que nós possamos tocar de alguma forma a vida, as mentes e os corações das pessoas que nos ouvem, possamos fazer de alguma forma a diferença, que seja ainda pequena, mas que seja responsável por uma mudança de atitude, por uma tomada de posição, principalmente em relação a esse tema tão importante. E que o nosso irmão Ricardo possa conseguir conduzir a partir do apoio, sempre do apoio, né, que inclusive vai falar sobre isso, do apoio de Deus, o apoio divino. E com isso eu passo a palavra então para o Ricardo. O tema trata exatamente disso, né, Ricardo? É não ficar sozinho. É exatamente disso, né? E boa tarde aí a todos que estão na live, né? A gente pede desculpa por esses problemas técnicos. A minha imagem, né, se estiver aparecendo aí, ela está congelada, né? Mas o som tá bom, então vamos tocar assim mesmo, né? E, bom, o tema é eu de mim mesmo nada posso.
E o que você colocou no finalzinho, né, da sua prece, uma reflexão que me deu um gancho já, né? E a gente depende de todo o amparo para fazer qualquer coisa. A questão é a gente buscar essa compreensão, esse entendimento, né, do coração mesmo. E a gente fica, às vezes, tentando ter um raciocínio mais frio, mais lógico, pensando assim, pô, mas se Deus, que é o criador de tudo, que tem o cosmos inteiro, né, como é que ele sabe que eu existo? Como é que ele vai me ajudar, né, se eu sou tão pequeno, né? Eu sou um cisquinho aí no meio de tudo isso que existe. E a gente, com esse raciocínio até matemático, a gente pensa assim, né, Cláudio? Olha a vastidão que é o cosmos, né? Quantas galáxias existem, né? Os cientistas falam em 200 bilhões de galáxias, né? Cada um com 100 milhões de estrelas, com o princípio de que cada estrela tenha, né, nas suas órbitas, pelo menos um sistema binário de planetas. Nós estamos aqui, então, na nossa galáxia, com uma estrela que é o Sol, né, que é uma estrela anã, com 8 planetas, um deles é o nosso, é a Terra. E a gente pensa, como é que Deus sabe que eu estou aqui? Essa Terra tem quase 8 bilhões de espíritos que estão encarnados nela, eu sou um destes. Mas a gente faz uma comparação até com a questão desse meio que a gente está usando, essa ferramenta que é a internet, né? O homem conseguiu até aqui chegar nessas tecnologias. Se a gente pegar o nosso computador e digitar qualquer palavra ali, né, ela vai se completando, né? Imagina Deus, né? Ele lê os nossos pensamentos, mais do que isso. Ele lê os nossos sentimentos. Ele sabe as nossas necessidades. Se a gente, por exemplo, viajou, né, está em algum lugar que a gente foi pela primeira vez, não sabe onde está, né? Precisa se situar, está perdido geograficamente falando. Você pega o seu smartphone, você coloca lá localizar e rapidamente você vai se situar, né? E vai traçar uma rota para onde você quer ir, não é assim, Cláudio? Sim. Então, aí você já começa a responder aquela pergunta que você até fez no seu roteiro. Deus nos ama individualmente? Exatamente. Se o homem tem essa tecnologia, se consegue fazer tudo isso, coisa que a gente não pensava anos atrás, imagina o que Deus pode fazer. E ele criou o homem, né? Então, sim, ele conhece todos nós, porque se você for na primeira questão do Livro dos Espíritos, a pergunta o que é Deus, né? Ele fala lá que é a inteligência suprema, né? Que é a causa primeira de todas as coisas, não é isso? Sim. Então, se tudo é a partir dele, nós temos sim esse vínculo, essa conexão com ele, e ele como inteligência suprema, infinita bondade, né? Ele sabe sim da gente, ele nos ama, ele nos ampara. Então a gente precisa ter essa consciência para saber que nós, diante de Deus que é imenso, a gente é pequeno, né? E aí a gente vai pegar ali a primeira das bem-aventuranças, lá fala, bem-aventurados os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Pobres de espírito, porque são pobres, necessitados, né? Aqueles que já sabem que nada pode senão com Deus. Ao contrário daquele que se sente rico, que acha que não depende de ninguém. Esse que acha que não depende de ninguém, ele começa a ter uma autoconfiança que até certo ponto é bom, porque ele acredita, ele tem fé em si mesmo, né? Ele acredita que com vontade, com esforço, ele pode conseguir as coisas. É o que a gente chama de fé material, por exemplo. Ele almeja ter um ótimo cargo na empresa que ele trabalha, ele faz por onde, se prepara, ele quer ter a casa, o apartamento dos seus sonhos, quer viajar pelo mundo, quer ter um carro, né, muito caro, muito luxuoso. Ele consegue tudo isso, né? Mas o que ele se esquece, que quando ele se apoia só nos recursos que ele pensa que são dele, que é a força física, que é seu aspecto, né, a sua beleza, né, seu aspecto físico, a sua inteligência, a sua competência no trabalho, seus conhecimentos técnicos, ele se esquece que aquilo,
né, como Deus é a causa primária de todas as coisas, aquilo vem de Deus. E que aquilo a qualquer instante pode acabar, né? Porque Perecível. tudo perecível, muito bem, tudo é perecível. E a gente fica, às vezes, nessa busca de coisas materiais, né, como disse Salomão, né, você fica correndo atrás do vento, e aí você esquece daquilo que é o verdadeiro tesouro, né, daquilo que a traça e a ferrugem não comem, né, não corroem, que o ladrão não rouba, que é o que você busca na essência, o seu ser, e não o ter, aquilo que vai para o além-túmulo. E você só vai ter essa condição de compreensão se você buscar mesmo dentro de você essa condição de saber que Deus, né, Ele, é a partir dele que a gente pode. Sem Ele, a gente não consegue. Essa relação é importante, então tem que haver uma entrega, porque nós somos espíritos que vieram aqui encarnados para restabelecer uma relação de equilíbrio. Porque a lei é de equilíbrio, né? A gente vai ressarcir os nossos débitos, vai adquirir conhecimento, vai buscar uma evolução, na intenção de sair daqui melhor do que a gente chegou. Mas para que a gente faça isso, né, superando os nossos desafios, para que o fardo fique de fato leve, é preciso a gente ter essa entrega com obediência e resignação. Se você pegar o Evangelho segundo o Espiritismo, você vai ver lá no capítulo 9, item 8, esse título, né? Obediência e resignação. A gente precisa buscar a obediência, que é o consentimento da razão, e a resignação, que é o consentimento do coração. Às vezes a gente fica naquela assim, pô, mas eu vou ser obediente, vou ser resignado, então eu vou negar as minhas vontades. Se a gente já entende que Deus é a inteligência suprema, que Ele é misericordioso, que Ele é infinitamente bom, né? Por que no Pai Nosso, que Jesus nos ensinou, aquele trechinho, quando a gente ora, a gente fala, seja feita a vossa vontade, e não a minha, né? A dele. Sim. Porque Ele sabe de fato daquilo que a gente necessita. Muitas vezes a gente acha que é uma coisa e que é outra, né? A gente vai pelo a questão dos desejos, né, os equívocos, os devaneios que a gente tem, e foge, né, do alvo certo, do caminho. Então a vontade de Deus, ela tem que vir primeiro, porque Ele sabe de fato das nossas realidades. Ele nos ama, Cláudio, Ele não ama o Ricardo, o Cláudio que está aqui agora, simplesmente, mas sim aquele que nós vamos nos tornar um dia. Ele sabe dos nossos potenciais, né? Não é verdade? Então, Sim, esse investimento em nós faz parte dessa vontade dele. Diga. Sim, e aproveitando o que você já disse até agora, e a obediência e resignação no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 8, mais para frente fala que são virtudes bem ativas, né? Que os homens confundem a negação ao sentimento e da vontade. Então, na verdade, obediência e resignação não são virtudes passivas, né? Porque eles demandam, essas virtudes, elas implicam uma mudança de atitude, pelo contrário, é uma coragem de aceitar, né, e querendo dar spoiler aqui, mas você vai falar mais para frente, inclusive, da entrega, né, da entrega, por exemplo, de Maria, da entrega de personagens bíblicos, dos quais eu até falei mais cedo, que implica uma atitude, uma ação comprometida, não é isso? É isso mesmo, tem que haver comprometimento nessa entrega, né? E aí, pensando nesse comprometimento, né, a gente pode ver que o caminho é esse. Se a gente desvia não tem esse comprometimento, né, a gente primeiro tem que entender que Jesus estava... Vou pegar o contexto da época, né, Cláudio? Jesus falava naquela época como ele estava. Ele era um judeu criado entre judeus, né, seus apóstolos também. E então, assim, a maioria que ele falava entendia bem o contexto judaico, né, diferente da gente.
A gente tem que ir lá buscar o entendimento. Então, quando fala de vontade de Deus, você pergunta para um judeu o que é a vontade de Deus para ele, por que ele segue essa vontade de Deus, ele responde para você: a vontade de Deus ela é boa, justa e agradável. Né? Então, por que não segui-la? Olha para você ver, é a questão da relação com Deus, a relação deles naquele contexto, né? E a gente espera que seja a nossa, é uma adoração com Deus, uma confiança plena. Então, quando Abraão, né, ele larga a parentela, assim, a casa do pai, porque Deus, né, fala, né, você vai seguir um caminho para chegar à terra prometida, né? E ele não sabe onde é e nem quando vai chegar lá, mas ele vai. Ele tem um comportamento de entrega. Por quê? Porque a vontade de Deus é boa, justa e agradável, né? E então, nesse sentido, quando a gente segue a vontade dele e ele sabe o que é melhor para a gente encontra o quê? Lembra da primeira bem-aventurança? Os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados estes, né? Primeiro, que ela não é a base das bem-aventuranças à toa. Primeiro, você tem que reconhecer-se humilde. Que Deus é grande e você é pequeno. Senão você nem chega na segunda, na terceira, quarta bem-aventurança. Você tem que já começar dali. Né? Segundo, o Geraldo Márcio nos explicou semana passada o que é o reino dos céus. Né? E ele falou o seguinte, as pessoas acham que é uma promessa de futuro, e não é uma promessa de futuro, é o agora. Desde que você faça a vontade de Deus, desde que você se proponha a colocar-se numa condição de pobre, de espírito, de humilde, e fazer o que tem que ser feito, você encontra o reino dos céus. Que é outro contexto que o judeu fala muito bem, que é a obra divina no coração dos homens, porque Deus está no coração dele e o guia para a obra. Né? Então, nesse sentido, né, eles vão entendendo que a vontade dele é boa, e assim, vamos chamar isso aí de uma palavra que está na moda, de empoderamento. Né? E o que você acha disso? Né? E com Deus, do que eu sou capaz? Sim. Pensa, né? Se de mim mesmo eu nada posso, com Deus, do que eu sou capaz? Né? Ou seja, como você falou, tem que ter um comprometimento. Ele não teria outra coisa a fazer senão seguir aquela vontade, porque isso não é ruim para ele. A gente pega, por exemplo, o exemplo de Saulo, né? Ao perseguir os cristãos, ele vai na estrada de Damasco, e aí, no caminho, Jesus, com aquela luz toda, o cega, né? Sim. E aí pergunta para ele, né? Saulo, Saulo, né? Por que me persegues? Não é isso? Sim. E aí ele fala assim, duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Né? Nessa parte aí do que a gente comentou de obediência e resignação, fala do freio da espora, né? Para a gente começar a entrar no caminho. Ou seja, quando a gente desvia do caminho, essa metáfora de Jesus com Saulo, que é recalcitrar contra os aguilhões, é a metáfora mesmo do boi, né? Que ele é tangido, né? Tem uma vara com uma ponta metálica pontiaguda, né? Se ele sai da direção de onde ele está sendo tangido, ele toma uma espetada, né? Sim, é o ferrão, né? É o ferrão. Então, se ele insiste mais, ele vai se machucando mais, não é verdade? Então, a gente vai recalcitrando. E quando a vida está difícil, muitas vezes a gente reclama, né? Por que isso acontece comigo? A gente tem que ver se a gente está fazendo a vontade de Deus ou se a gente está insistindo em recalcitrar nesse ferrão, nesse aguilhão. Você pode ver a parábola do filho pródigo. O que ela nos mostra, né? Ele pede a sua herança ao pai e tal, vai para o mundo, é perdulário, acaba com tudo, né? E depois vai parar em que condição? Ele pede trabalho a um senhor, ele o coloca para tratar de porcos e para comer juntos com os porcos, a sobra dos porcos. E ele fala assim, vou voltar para minha casa, né? Vence o orgulho, que era contrário à obediência, né? Da razão, certo? E se resigna, né? Na questão de voltar para o pai, que era o consentimento do coração, e faz o caminho de volta, né?
E o pai o recebe como, né? O pai o recebe de braços abertos, né? Ele vai se colocar de joelho para o pai, ele o ergue, né? Ele diz, opa, levante, né? Dá dignidade a ele, dá novas vestes, dá um anel para ele, faz uma festa. É isso que Deus quer da gente, né? É que a gente fique recalcitrando, né? Na espora, no ferrão, no aguilhão. Ele quer que a gente busque, né, a vontade dele, que é o melhor para a nossa evolução. Então, quando a gente tem essa consciência, a gente vai entender que qualquer coisa que Deus determinar para a gente, Cláudio, né, é possível, né? Tudo é possível ao que crê. É tudo, pois o que não é possível para o homem é possível para Deus, não é isso? Sim. E aí o Jesus, só para fechar isso daí, mais uma vez no Evangelho, tá. ele cita assim a questão dessa aceitação da vontade dele, da fé que ele, né, ele de fato é tudo. Ele fala assim, porque a fé de vocês é pequena, né? Eu asseguro que se vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer a esse monte, vá daqui para lá e ele irá. Ou seja, nada será impossível de ser feito. Então, a gente precisa ter esse raciocínio. E aí agora a gente parte para essa entrega, né? Já que a gente já sabe que não compensa recalcitrar nesse aguilhão, já que a gente sabe que a gente é pequeno e que Deus é grande, que a vontade dele é boa, justa e agradável, por que não seguir? Aí a gente entra para a entrega. Tá, antes de chegar à entrega, primeiro vou agradecer a sua humildade, bem-aventurados os humildes, né? O Ricardo nem quis aparecer hoje, ele tá de forma oculta, mas está nos falando aí, como sempre, da sua dedicação e zelo com a causa da espiritualidade. E ainda falando sobre obediência e resignação, lá no capítulo 9, no item 8, vale a pena dar uma lida lá, fala da virtude, que a virtude da vossa geração é a atividade intelectual. Olha que interessante. A virtude da nossa geração é a atividade intelectual. O seu vício é a indiferença moral. Né? E mais à frente fala, obedecei à grande lei do progresso. Ou seja, nós não podemos fechar os olhos ao progresso, nós não podemos ficar cegos diante dos desafios que nos são impostos. E agora falando dessa transição planetária, da importância, sim, da reforma íntima, da importância desse cuidado, do zelo intelectual, sim, de lermos, de pesquisarmos, sim, mas, ao mesmo tempo, essa importância de termos um olhar diferenciado para a moral também, para a moral, o que é extremamente importante. Porque, afinal de contas, várias leituras já foram feitas, inclusive de levantar templos grandiosos, aí a gente vê, mas isso não combina com a ideia do mestre na sua simplicidade. Né? Então, essa nova transição é também uma espécie de aguilhão, né? É também uma espécie de provação que chega para a gente, numa forma de falar assim, olha, vocês estão preparados aí? Né, o conhecimento tem valor, sim, mas a dignidade moral é superior. Né? E nesse ponto aqui que nós estamos vendo uma mudança de valores, uma mudança de pontos de vista, né? Há que se entender a humanidade como um todo, a humanidade coletivamente. Né? O que você pensa sobre isso? Bom, você falou várias coisas aí, são importantíssimas de comentar, né? Bom, primeiramente, a questão da moral e da ética, segundo o André Luiz, ele fala para a gente que isso aí é do cosmos, né? Ela é cósmica. Ou seja, o que ela existe, a moral e a ética que nós temos aqui é do cosmos inteiro. Né? Ou seja, ela segue as leis divinas, né? Que nunca serão revogadas. E então a gente precisa, assim, através do nossa evolução, que é construída pelo trabalho, a gente entender isso na experiência intelectual,
e na experiência do sentimento. Não é verdade? Que são as duas asas da evolução. E a gente adquire essa moral, então, vivenciando, praticando, né, buscando essa compreensão de uma forma dentro do trabalho. Lembrando que o trabalho é a relação nossa de cada dia, né? É buscar fazer aquilo que tem que ser feito dentro das nossas rotinas, os cuidados com o lar, a nossa profissão, na nossa sociedade. Então a gente precisa ter esse comprometimento em fazer aquilo que tem que ser feito no sentido da utilidade. E aí a gente vai sendo convidado a todo instante ao trabalho, né? Perguntado a Jesus, né, se Deus trabalha, ele responde que trabalha até hoje e ele labora também, não é isso? Sim. E nós muitas vezes, a gente se julga cansado, né? Não aguento mais, estou doido para aposentar, não sei o quê. Né? Mas a gente precisa pensar que esse trabalho que é o recurso principal para a nossa evolução, para a nossa percepção de tudo isso que a gente precisa passar. E aí você falou, né? A transição planetária, a gente pode citar a pandemia como um aguilhão, né? Para colocarmos nós no caminho certo, perceber realmente o que é de utilidade, o que é importante. Né? Dar de ombros nesse momento, por exemplo, é uma reação que só tem a prejudicar todo mundo. Né? Dar de ombros, ignorar, fingir que não é com a gente. A gente precisa ter o quê? A palavra que a gente comentou muito até agora foi consciência, né? Porque todos nós temos responsabilidades, não é mesmo? Todos nós temos. Então, não cabe a gente falar que é como um suicídio indireto lá no nosso lar, né, com a questão do André Luiz, lembra? Né, ele desencarnou e aí, lá no umbral, falava para ele assim, suicida, ele não entendia, né? Porque ele era cometido pelos vícios da bebida, do fumo, né? Tinha uma vida desregrada, ou seja, ele abreviou a desencarnação dele. Né? Sim. Aí, vamos colocar isso num contexto macro agora. Se a gente não está tendo responsabilidades de fazer o que precisa ser feito, ter os devidos cuidados, eu não estou falando para as pessoas, todo mundo tem um comportamento, não. Cada um tem as suas responsabilidades. Se a gente fala para todo mundo ficar em casa, né? Quem que vai produzir o alimento, quem vai estar nos hospitais, né? Mas é fazer as coisas com os cuidados necessários. A gente precisa zelar por tudo e por todos, né? Tem que ter uma consciência assim, ó, o que eu faço afeta o Cláudio, entendeu? Sim. É o consentimento da razão. Isso, consentimento da razão. E aí, dentro dessa questão de consentimento, consciência, obediência, resignação, a gente está num processo de entrega. Esse processo de entrega, ele é muito bem citado, você já adiantou um pouquinho e foi ótimo, né? Maria é um grande exemplo de entrega, né? Quando o anjo a visitou, ele não falou para ela só das bênçãos, né? Das maravilhas que seria trazer Jesus, né? O Filho de Deus para o mundo. Não falou do martírio da crucificação, né? O que ele falou para ela? Ele pediu entrega. E aí o que ela responde? Você vai lá no livro Consolador, na questão 354, e tem uma pergunta lá, Cláudio, o que é ter fé? Aí Emmanuel vai utilizar dessa frase de Maria para responder o seguinte, a posição íntima do discípulo que diz, Senhor, eis aqui o teu servo, cumpra-se em mim segundo a tua vontade. Essa é a entrega. Tal qual eu falei de Abraão ali, né, que larga Ur, a cidade dele, para buscar uma terra que ele não sabe onde fica. Né? E você vai também ver isso na Epístola aos Hebreus, que Paulo escreve lá no capítulo 11. Ele dá vários exemplos de entrega. Com o próprio Abraão, né, ele pede tudo para Abraão. O que era o tudo dele? Era Isaac. Um filho tão sonhado, né? E Abraão entrega Isaac a Deus, não é verdade? Ou seja, porque o Isaac, que era o tudo dele, sem Deus era nada. E mais adiante, ali na Bíblia, você vai ver Moisés, né? Moisés, ele foi convocado por Deus para libertar os hebreus do domínio do Egito, né? Eles iam cruzar o Mar Vermelho e iam para o deserto.
O deserto, Cláudio, representa o nada, porque fala assim, aquela multidão, hebreus, no deserto ia faltar água, ia faltar comida, né? É muito quente de dia, é muito frio à noite. Ou seja, o deserto é a verdadeira representação do nada. E aí Deus fala para ele, você vai e eu vou enviar um anjo para te acompanhar. E ele fala assim, eu vou, mas o Senhor vai comigo. Olha a consciência que o nada com Deus é tudo. E Deus foi com ele. E nada faltou. Né? Nada faltou. Então você vai ver lá assim, né? Lá no Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Então a gente precisa ter essa confiança em Deus, a consciência de que nós não conseguimos, mas com Deus é possível. Sim. E por fim, eu estava citando Saulo, né? Aí você vê Saulo no exemplo de entrega formidável, porque naquele episódio que ele cai do cavalo, é cegado. Damasco, né? De Damasco, exatamente. Ele cai do cavalo e tal. E aí ele pergunta para Jesus, o que queres que eu faça? E o que ele responde? Ele fala assim, vá para a cidade. Olha a entrega, Cláudio. Ele fala assim, vá para a cidade. É um homem cego que está indo para uma cidade que não conhece. Não é verdade? É uma entrega total. É interessante essa passagem. Para mim, eu sempre cito essa passagem, que eu acho uma das passagens mais belas da história de Paulo, que ele está cego, cego fisicamente, mas naquele momento ele passa a enxergar, mas com outros olhos, né, com os olhos da alma. E essa questão, e ele fala, ó, o que queres que eu faça? Eu entrego aqui, ou seja, é uma entrega total, é uma entrega sem condicionantes, é uma entrega que vai mudar para sempre a vida dele, que era um doutor da lei, que era uma pessoa que tinha um posicionamento nos seus pares, um posicionamento na mais alta, né, hierarquia dos seus pares, né, um fariseu. Isso. Um doutor da lei, né? Sim, um doutor da lei, e falava vários idiomas, só que naquele momento ali ele usa todo o seu conhecimento, que a gente falou mais cedo, o conhecimento, a atividade intelectual, para poder. É uma entrega moral, uma entrega espiritual, uma entrega de corpo e alma para essa nova empreitada, né? E não é uma entrega fácil, não. Não é uma entrega que você fala assim, não, aqui agora então você já está, daqui para frente é só esperar o reino dos céus. Claro que não é isso. A gente vê que vai trilhar um longo caminho de dor, de angústia, sim, mas um caminho reto, não é isso? Um caminho que é o caminho que vai mudar para sempre a história da vida dele. E vai cumprir a missão dele, né? Porque todos nós temos uma missão. Todos nós temos uma missão, né? Seja pequena ou grande. Não precisa ser a missão de Abraão, nem de Moisés, nem de Paulo, né? A missão de ser mãe, por exemplo, né? Cada um tem a sua missão. Então, é aquilo que é o legado que você deixa. É aquilo que no plano reencarnatório foi estabelecido, porque tudo está certo, Cláudio. A família que você está, o trabalho que você está, a sociedade que você participa, entendeu? Então, isso tudo são os meios que você tem para você restaurar o equilíbrio, que é a lei de equilíbrio. Sim. Então, é buscar fazer a vontade de Deus, cumprindo a sua missão, para que você possa ter uma vida que vale a pena ser vivida, né? Como diz o Cortella. É uma vida que não seja fútil, inútil, banal, né? Uma vida que você possa ser útil, dar resultado e fazer algo em prol do coletivo. Porque quando você faz para o outro, você recebe, né? Você recebe em conhecimento, em afeto, né? Então, a questão é você ter essa interação, né, com o propósito de estar com Deus. Então, cada ato seu tem que ser sacralizado, né? E aí essa é a maneira de você dar poder para sagrada. Sim. Exatamente. Tudo que move é sagrado, tem uma música bonita que fala isso, né? Isso. A massa que faz o pão, a luz do seu suor. É isso, tudo é sagrado. E como que isso funciona, Cláudio? Pensa para você ver, tudo que a gente faz, a gente coloca uma energia naquilo, boa ou ruim, não é mesmo? Então pense você que
a gente tem que tirar, né, essa energia e fazer algo maior, algo produtivo. Como que isso acontece? Esse título aí que a gente trouxe foi emprestado do versículo 30, lá do capítulo 5 de João. Mas se eu for no versículo 19 do mesmo capítulo, lá vai estar escrito assim, ó. Então, o que podemos fazer Deus conosco, né? Na questão do versículo 19. Em verdade vos digo, o filho não pode fazer nada por si mesmo, senão o que veja o seu pai fazendo. Porque tudo o que ele faça, o filho também faz semelhantemente. Ou seja, ele tem ali, né, quando ele faz em conexão com Deus, ou seja, tudo depende dele, depende dessa força criadora e propulsora ativa que vem de Deus. Haverá então uma ação conjunta entre filho e pai, entre criatura e criador, para que haja esse impulso criador que sustenta todas as coisas. E aí a gente pode ver que tudo que você faz, então, precisa ser sacralizado. Senão não deveria estar sendo feito. Immanuel Kant fala isso também, né? Os gregos falavam isso. Ou você sacraliza ou você banaliza a vida. Né? Eu posso trazer um exemplo, por exemplo, de você estar preparando a casa espírita ou qualquer outro lugar para receber as pessoas. Você está varrendo o chão, aquele ato de varrer o chão. Quando você faz isso assim, colocando aquela energia boa, pensando que as pessoas vão chegar ali, né, e vão se sentir bem, as pessoas vão chegar naquela casa, acabam vendo que a casa foi preparada para elas, recebendo aquela boa energia, e elas vão estar muito mais receptivas para aquilo que vai ser dito. É um exemplo seu da Mariana, o carinho que vocês têm, né, em providenciar essa live, né? É exatamente isso. A energia que vocês colocam, né? Deixa Nem a gente sempre mais funciona, tranquilo. mas a gente tenta. Não, mas nós estamos conseguindo passar a mensagem, né? Sim, eu acho sim, claro, que o problema foi para mim aí, né? Já que você aparece ou não, é para eu ficar com o ego mais abaixado. É verdade? Então, assim, nada é por acaso, né? Então, a questão é... Talvez tenha a ver até com a energia que foi produzida antes, de você falando assim, eu estou nervoso, ai meu Deus, que desafio, porque parece que foi a sua primeira experiência, né? Essa experiência ao vivo. Então, às vezes, até essa energia aí, nós tivemos então tudo bem, você vai falar assim, vai passar o seu recado, e aqui nós vamos criar uma situação que você vai aparecer com a sua voz. Né? Pode ser eu o culpado, né? Aí o pessoal que está acompanhando, pode estar acompanhando e dar um desconto, como você está dizendo mesmo, e é a pura verdade, é a primeira vez. Mas foi bom você falar isso. Porque quando a gente está na casa espírita, e a gente começa a estudar e tudo mais, está participando das tarefas, dos grupos de estudo, aí alguém chega e te convida, né, Cláudio? Aconteceu com você, aconteceu comigo. Você não dá uma palestra, né? E você fica inseguro. Aí você conversa com o pessoal mais experiente, você fala assim, prepara. Quando você chegar lá, a espiritualidade vai sustentar, né? Nós fazemos parte do projeto Respostas de Luz da rádio, né, Cláudio? Para mim foi um grande desafio o povo falar na rádio. A minha voz vai ser ampliada, né? Em todo sentido. Fiquei na rádio, pelo menos, não tem imagem, né? Não tem imagem, né? Você vê que o sarrafo, né, vai subindo, né? Fazendo analogia com o atletismo, o salto em altura, né? Vai só aumentando. A varinha lá. Aí daí... olha pra você ver. O aguilhão, né? O aguilhão. Aí daí você vai... a gente passa por essa experiência. Aí vem essa questão da live, fala assim, nossa, mas será que vai... Né? Mas não, eu estou falando aqui com você, se a imagem estivesse rodando, eu não estou mais pensando nisso, né? Eu estou tentando focar nos argumentos do que foi preparado. E já houve uma entrega sua, né, ao tema. Exatamente, ou seja, eu sei que eu de mim nada posso, me entrego, e aí eu faço a minha parte, o Senhor se encarrega do resto. Exatamente. Esse é o ponto. Exatamente. Né? Então, assim, e com isso, nós vamos perdendo, nós vamos meio que apagando esses vestígios de vaidade, orgulho,
que nós ainda temos, principalmente quando a gente pensa assim, nós somos conduzidos para tratar de algum tema. Né? Vamos aceitar sim, porque no final tudo dá certo, e principalmente porque, afinal de contas, né, eu de mim mesmo nada posso, ou seja, eu tenho o concurso de outros espíritos superiores, da divindade, e esse reconhecimento ele é muito importante, né, Ricardo? Você ter essa noção de que nós somos condutores, nós somos instrumentos, não é isso? Por isso que a gente está levantando o ponto de sacralizar. Imagine, Cláudio, um fio de cobre na beirada do caminho, ali no canto da rua. Esse fio de cobre nada passa do que uma sucata. Né? É aquilo, não serve para quase nada, só para ser derretido. Mas se você pegar esse fio de cobre e ligar ele a uma usina, você vai ter força e luz. Nós precisamos fazer, né, essa ligação com Deus. Porque aí sim, nós seremos capazes de fazer tudo que esteja nas nossas competências, e se Deus quiser, além delas. Né? E Ele quer, porque Ele quer que a gente cada vez mais evolua. Né? E depende, então, da gente ligar esse fio a essa usina. Né? E a gente vai transmitir força e luz. Eu gosto de uma historinha de um monge que foi visitar a construção da Catedral de Chartres. E aí ele pega lá um pedreiro que estava fazendo uma parede. Cláudio, ele pergunta para o pedreiro, ele fala assim, o que você está fazendo? Aí ele fala assim, eu estou levantando uma parede. Ao fim da jornada eu vou ter um pagamento. Ele caminha mais adiante e vê outro pedreiro fazendo uma parede. Né? E aí ele pergunta, o que você está fazendo? E aí ele larga a ferramenta, olha para cima como se, né, tivesse em conexão com Deus, e estava. Né? E fala para o monge, estou construindo uma catedral. Esses dois pedreiros não estavam fazendo a mesma coisa. Né? Olha para você ver, um estava sacralizando, né, o ofício. Vamos lembrar que sacrifício é ofício sagrado, não é verdade? Né? Sim. Estava se conectando com Deus, enquanto o outro estava querendo acabar uma tarefa e banalizando a vida dele, ou seja, não estava aprendendo nada, né? Ele estava deixando a vida passar. Tem um termo em grego que fala, a gente tem que ir na vida, tirar do Cronos e passar para Zeus. Ou seja, você tem que pegar os pequenos momentos e levar para a eternidade. Se a gente tem consciência do quanto o nosso tempo é caro e que ele acaba, no sentido da encarnação, que é uma oportunidade de nós estarmos aqui e sermos úteis nessa seara do bem, a gente perde tempo demais. Né? Sim. E a gente tem que pegar esse tempo e levar para a eternidade, levar para o além-túmulo, né? Investir no ser. E quando eu estou falando muito isso, às vezes a pessoa fala assim, o Ricardo falou do pobre de espírito, falou que aquele que está fazendo por ele mesmo, né, focando no material é ruim. Claro que não. Né? A lei é de equilíbrio também, tem que ter cuidado com os excessos. Você falou, quando você falou da transição planetária, da questão do trabalho, não foi? Sim. Olha para você ver, se a gente consegue buscar completar nossa missão através do trabalho, então a gente vai pegar a lei do trabalho. E a lei do trabalho está atrelada com a lei do progresso. Através dela que nós estamos aqui conversando pela internet. E a lei do trabalho unida com a lei do progresso, ela responde pela lei da sociedade. Ou seja, tem 36 pessoas acompanhando essa live com a gente. A gente está passando aquilo que a gente está recebendo, né? Não está guardando, passando para os outros. Ou seja, tem duas coisas que a gente perde, né, se a gente não compartilha. É afeto e é conhecimento. Mas se a gente compartilha, a gente multiplica isso. Sim. É sacralizar. Né? Sim. Então a gente e se precisa... tudo der certo, nós vamos compartilhar e mais pessoas vão ter acesso à sua fala.
né? Ou seja, A nossa, tudo, né? né, principalmente a sua fala, e as nossas reflexões aqui hoje, e de fato o trabalho sacralizado, ele é um trabalho que é feito com mais vigor, com mais amor, né? É, E ele produz mais. Então, quando você vê, você falou no início de varrer, dessa atividade que muitas vezes passa como invisível, né? Uma tarefa que você fala, uma tarefa que não tem né, o prestígio de outras tarefas, estou falando assim, na visão do senso comum, uhum. mas Sim, quando você vê, por exemplo, uma atividade das pessoas que fazem a coleta de lixo, e eu vejo, muitas vezes, eu vejo uma alegria, a pessoa correndo, né, fazendo o trabalho ali e cantando. É muito interessante, porque se ele sacraliza esse trabalho dele, que é nobre, né, que é nobre do ponto de vista de ajudar a coletividade, que é um trabalho coletivo. Sem o trabalho deles, a gente não consegue imaginar a sociedade atual, a sociedade moderna. Então, quando você vê que ali, que de alguma forma existe uma sacralização do trabalho, ali você vê que o peso, o fardo, fica mais, né, o fardo fica fica leve. mais leve, né? Fica, exatamente. Né? E como você falou, né? Tem utilidade, a gente precisa ser útil. E a utilidade está em qualquer trabalho. Qualquer um. Às vezes uma pessoa te procura, você está um pouco sem tempo, né? Mas você para um pouquinho para ouvir essa pessoa. É um trabalho. Cláudio trabalha como o ar, está em todo lugar. E mais ainda, sem o ar a gente não consegue viver, não é verdade? E sem Sim, o trabalho nós também não conseguimos viver. Nós dependemos dele para a nossa evolução espiritual. sim, Então todo ele é importante, né? E sim. aquele que E nós e estamos aquele travando. que está travando, Não, e não, aquele que eu ia só comentar do trabalho macro, né? Porque tem muita gente que fala assim, eu não estou desempregado atualmente. Tem uma infinita possibilidade de trabalho. Só para lembrar, não é é isso? o tempo todo nós somos convidados, né? A gente tem que ter olhos de ver, ouvidos de ouvir. Como eu falei, ouvir uma pessoa que está precisando de falar, né? A gente sabe através de estudos, né? Que muitas vezes, se não em todas elas, o suicídio é evitado só por você ouvir a pessoa, né? Então, assim, a gente precisa sempre estar disposto ao trabalho. Tipo os trabalhadores da vinha, né? Eles não ficavam ali em pé na praça esperando ser assalariados. Isso é uma postura de quem está pronto a ser chamado. Só que a gente Sim, precisa estar com a nossa antena boa, né? Para sintonia, essa conexão com Deus, sim, para ele nos chamar. Cláudio, eu quero que você vá ali, né? Que você perceba o que de fato é importante, o que importa, o que você porta para dentro, traz para o seu coração, certo? Lembra que a obediência do coração é a resignação? Peraí, eu tô com pressa agora, mas eu vou tirar um tempinho, eu vou atender aquela pessoa. Isso é uma caridade. Qual que é a nossa sim. bandeira, Cláudio, do Espírito? Sem caridade não há Caridade. salvação, não é? Não é Sim. isso? Então a gente tem Sim, que estar atento a essas oportunidades. certo. Eu gostaria que você aproveitar, né, aqui que a gente está chegando ao final e de você fazer as suas que você fizesse as suas considerações e aproveitar e fazer dentro das suas considerações fazer também a prece para a gente poder criar essa sintonia mesmo, poder melhorar essa energia nesse momento que nós estamos vivendo, né, de grandes apreensões. Então, bom, passou rápido, hein? Né? É, passou rápido. Bom, vamos lá. É o seguinte, então a gente precisa ter a consciência de que nós somos pequenos, né? Deus é grande, tanto que depois que Saulo passa a ter consciência, ele escolhe o nome que é Paulo. Paulus, em latim, significa pequeno, né? Olha o exemplo que ele nos dá, né? A percepção. Então a gente vai entender que a gente é pequeno, eu de mim mesmo nada posso, então eu tenho que ter essa entrega com Deus para que eu faça a sua vontade. Ela é boa, justa e agradável.
e assim a gente se torne útil na vida, né? Isso é o ponto. E eu quero contar uma historinha muito curtinha, né? Para a gente finalizar antes da prece. Essa questão da gente sempre ter uma estabilidade, né, na vida e conseguir essa estabilidade através da lembrança de Deus, que Ele está conosco. Todos os dias a gente tem que fazer esse exercício. Não tem muita necessidade de palavra, né? A gente tem que deixar o nosso coração ele falar por nós. A nossa conexão direta é com o coração, é com o sentimento. Tem uma história de um escravo, né? Um escravo africano, lá na época né, das fazendas, né, de engenho e tudo mais. E ele tinha essa consciência, né, de que precisava, que era pequeno e Deus era grande. Apesar de ser analfabeto, ter poucas palavras, antes dele começar a lida dele, né, a sua rotina na lavoura, para fazer aquela gleba de serviço que tinha que dar conta no final do dia, né, ele tirava o chapéu dele, Cláudio, olhava para o céu e falava assim: Senhor, o preto velho está aqui. Ele só falava isso, né? Colocava o chapéu e começava a lida dele, né? Ele não começava o dia sem pedir essa bênção para o pai. E aí Deus o abençoava, né? Dava a ele aquelas condições para ele viver em paz, mesmo na condição de escravo. Então, para que nossa vida seja tranquila, seja uma vida feliz, seja uma vida útil, como a gente falou aí, sacralizando as coisas que a gente faz, a gente tem que aprender a falar com o nosso coração, né? Todas as manhãs e conversar com Deus. Pedir a bênção dele, né? Então que Deus possa, né, nos ensinar a ser filhos de fato dele, a entender, ter essa consciência que ele é mais, que ele tudo pode. Então que ele, através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nós podemos também. Esse é o recado, né? Tá bom. Fico feliz aí da oportunidade, vamos fazer a prece, né? Sim. Pai amado, Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos, né, entrando na casa de tantos irmãos e nessa época de pandemia, né, que nos obrigou, no melhor sentido da palavra, aos recursos técnicos para que a gente pudesse alcançar mais pessoas. Nós somos gratos por isso e, sobretudo, pela consciência de que de nós mesmos nada podemos, mas com teu amparo, com as tuas bênçãos, seremos fortalecidos e capacitados todos os dias para sermos membros ativos nessa seara do bem. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos os lares, que assim seja. Que assim seja. E Ô, Cláudio, semana posso que fazer vem... um comentário? Posso fazer um comentário Sim, curtinho? sim, Tempo? pois não. Sim? Eu estava vendo o Geraldo Lemos, eu estava vendo o Geraldinho Lemos, que acompanhou o Chico desde 1980 até ele desencarnar em 2002, né? E lá na década de 80, o Chico, ouvindo do plano espiritual, né? Ele meio que confundiu os dois mundos, né? Aí ele pergunta para o Geraldinho, o que é essa questão de multimídia? Aí o próprio Geraldinho não sabia, ele raciocinou, é a união de várias mídias. Porque aí pergunto, por que, Chico? Porque estão falando para mim que no futuro, né, a doutrina, né, e o evangelho serão passados em multimídias, né? E Sim. olha para você ver o que nós estamos vivendo hoje, que bacana, né? Claro. Sim. E vamos utilizar a multimídia para semana que vem, às 17 horas, domingo também, uma equipe estará aqui para poder levar um pouco do evangelho aos lares de todos. É a Márcia que vai estar aí. Sim. Então, uma boa semana para todos, que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado, Ricardo. Eu que agradeço, obrigado a todos aí, Deus abençoe. Amém.